O Instituto Tomi Otaki abre essa exposição, depois de 16 anos de atividade contínua, dentro desse conceito de cultura e participação, que nesses últimos anos tem guiado essa relação com o público. Nós estamos trazendo algumas obras para a exposição, que estamos fazendo juntamente com o Centro Pompidou. Por que o Centro Pompidou? É porque o Centro Pompidou é um dos grandes depositários da arte desses últimos 200 anos. É uma possibilidade que a gente vê de trazer uma questão da estética e da ética da arte e depois possibilitar também que a gente possa debater uma série de questões. Aqui nós temos um conjunto de obras de 20 artistas, 10 deles vindos diretamente do Centro Pompidou. E ao invés de contar com uma narrativa completa, através de centenas de itens, nós estamos focados em apenas 20 e poucas obras representativas de artistas fundamentais na história da arte moderna e que formam um conjunto bastante generoso para o nosso público. A presença das obras brasileiras, ela traz um duplo recado. Primeiro, por serem artistas que justamente viajaram e fizeram um trânsito entre Brasil e Europa, especialmente Paris. Nós temos aqui uma geração cuja própria existência e organização comprova a importância de não só individualmente ter contato com obras, mas também de debater coletivamente um repertório canônico da arte moderna. Então, são momentos em que coletivamente se discute a arte e com isso se cria um chão para uma produção de diferenças e de repertórios. É um pouco esse o espírito que move uma atitude como a dessa exposição. The idea of school exhibition made out with only 10 works. That was the equation. The first really clear things were we need to have a Cubist work, to have a Kandinsky work. The other factor was Léger. That was absolutely necessary to have a Léger. That was the first landmarks. I began to think about the biggest figure of the collection, of course, Picasso and Matisse, and the question was what works of those figures. Then, of course, we need to have surrealist period. But in fact, on 10 works, there is 3 surrealist painters. That doesn't mean that the surrealist period is more important than the other, but it shows that very different kind of personalities can react to this impulse. When you select 10 works, you have to deal with this challenge. You really have to balance the choice. A partir da definição dos artistas, nós começamos a trabalhar de fato com a produção da exposição. O que significa isso? Acertar os empréstimos das obras, o contrato com o Centro Pompidou, toda a parte burocrática de documentação das obras, de valores de seguro, de elaboração do seguro. Todas as obras são acompanhadas por um courier. O courier é um representante do museu que ele é encarregado de ficar o tempo todo com as obras. No caso dos artistas brasileiros, nós temos diversas coleções. Nesse caso, o courier não vai dentro do caminhão, ele vem somente até o Instituto e acompanha aqui a abertura da caixa e a montagem da obra na exposição. Então, nessa programação, nós pensamos em ofertas, digamos assim, que pudessem atender todos os públicos, desde os bebês até as crianças, os jovens, os adultos, as pessoas mais velhas, as pessoas com deficiência, as pessoas que não têm acesso facilitado ao Instituto e a outras instituições de cultura, professores, educadores de outros museus, pessoas mais ou menos iniciadas no campo da arte. Esse pensamento resultou então numa programação com mais de 150 atividades que vão ocupar os 65 dias da mostra. Quase todas vão acontecer nessa arena, que é uma espécie de sala de aula, ou de espaço de convivência, de espaço de estudos, que pode ter diferentes configurações em termos do seu mobiliário e que vai acolher então os públicos dessa exposição. A ideia foi
instrumentalizar todo esse espaço de uma maneira mais versátil possível e, ao mesmo tempo, deixar todo o horizonte da exposição livre, deixando o espaço principal de visão e o protagonismo para as próprias obras. Desde 2016, o Núcleo de Cultura e Participação tem feito publicações educativas com a participação de professores e educadores convidados. No caso do Caderno Catálogo, isso também aconteceu. Foi feito um laboratório de criação com esses professores e educadores, e o foco da discussão foi a questão da educação, tanto a educação nos espaços de educação não formal, como os museus, exposições, centros culturais, quanto na escola, as relações entre a escola e o museu, e a arte moderna na educação contemporânea, que é o foco da exposição. Essa é a primeira vez que o educativo e a curadoria conversam para fazer uma publicação, né? Nós já conversamos internamente para conceber as exposições, esses materiais, mas é a primeira vez que nós unimos eles num exemplar. Então nós tomamos um partido gráfico que permeia todo o catálogo, desde os textos curatoriais e dos artistas, que é algo mais tradicional, né, que um catálogo geralmente traz, junto aos textos dos educadores, né, junto aos textos dos professores, as falas dos professores. Então nós tomamos um partido gráfico que une todos esses conteúdos, né, que são esses espaços de respiro, onde a gente possibilita que o leitor escreva, coloque seus pensamentos, suas questões, né, interfira de fato naquele conteúdo, entendendo que o livro se faz também pelo leitor, né, entendendo que ele também é parte integrante desse conteúdo. Então, poder estar perto de uma proposta que te dá espaço para ocupar os vazios, para imaginar outros contornos, é muito cheio de vitalidade. Há uma possibilidade de se criar algo diferente. Ter vindo hoje, por exemplo, no Tomiotaki, me proporcionou o calor humano, o calor da dignidade humana, porque nós precisamos de lugares para demonstrar o que nós fazemos dentro do espaço escolar e que são fundamentais para o nosso crescimento enquanto pessoas, enquanto universo coletivo. Eu gosto de acreditar que as exposições não são escolas exclusivamente para o público, como formação de público, todas essas coisas com as quais a gente trabalha. Mas as exposições de arte formam profissionais para a área de artes. E esses profissionais têm que lidar com questões que são da ética, das relações entre as pessoas que trabalham junto, mas também na maneira como você vai abordar o público, como você vai se relacionar com o público, como você vai abrir a sua programação para demandas públicas ou não, como você entende o que você está fazendo, se é uma questão só de oferta ou se é uma questão de criar redes, fortalecer redes e por aí afora. Eu penso muito nas relações que um espaço expositivo ou mesmo uma arquitetura de uma instituição pode causar numa pessoa que não tem acesso a esses lugares. Conversar sobre arte é parte de um processo, não é o principal. Porque às vezes é a primeira vez numa instituição cultural. São coisas que pra gente, que já tem o hábito de frequentar, é super comum, é super banal, mas para essas pessoas é o diferencial e às vezes é o que fica. E a arte, ela ser esse espaço da pergunta e não da resposta. Então fazer com que essa pessoa se questione e coloque seus saberes, os seus apontamentos e assim gere um diálogo entre ela, entre a obra, entre ela e o outro, entre ela e o mundo, né? Eu acho que essa exposição escola é uma coisa que nós estamos experimentando. Eu acho que dá certo, mas de qualquer forma, nós nunca fizemos antes. E eu nunca vi antes em outro lugar também, né? Então isso aí eu acho que é uma coisa que vale a pena ver, porque eu acho que vai ser super divertido, né? E vai ser muito útil, né? Para que a gente conheça um pouquinho mais de arte, né?